Vamos lá. O Diretório Nacional do PT acionou de novo o Supremo Tribunal Federal contra uma lei de novo aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que impede invasores de terras de receberem auxílios. De acordo com a sigla, é dever do Estado garantir assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social, para assegurar condições de vida digna. Para o PT, a lei criminaliza, embora, claro, os estados não têm competência para legislar sobre crime e nem a lei criminaliza coisa alguma, os movimentos sociais, como o MST, e viola a competência legislativa privativa da União Federal. Além de impedir o acesso a auxílios governamentais, a medida restringe a contratação de invasores de terras em cargos públicos. Luiz Augusto Durso, uma lei estadual não pode proibir o Estado de fornecer em determinadas condições em que se caracteriza crime os auxílios estaduais. O que você acha dessa lei e a questão do Supremo Tribunal Federal toda hora estar se miscuindo na atividade legislativa? Quero ouvir você e depois vamos girar o debate também. Obrigado, Capês. Boa tarde a todos. Alegria estar aqui no Linha de Frente com essa bancada seleta e competente. E o Capês já abriu o programa me dando uma bomba de presente, né? Um tema bastante polêmico, porque a situação da legislação tentando de alguma forma diminuir os abusos que são muitas vezes cometidos por invasores, isso não é novidade. E agora o PT, mais uma vez, tenta recorrer ao Supremo Tribunal Federal para derrubar estas leis. É muito difícil a gente falar que, por exemplo, o Supremo está se metendo nessas questões porque ele é provocado para tanto, né, Capês? E ele precisa julgar. A questão é que, diante de sua pergunta, é claro, o Estado tem poder, dentro da sua casa legislativa, né, Assembleia, legislar sobre questões estaduais, isso é óbvio. E quando vem no sentido de diminuir um pouco os abusos cometidos por invasores, isso deve ser, sem dúvida nenhuma, aplaudido. Não há dúvida que o MST, parte dessas figuras, realmente defende a inclusão, moradia, acesso a locais que não são utilizados para a plantação, para o plantio, mas como todo movimento, tem aqueles que deturpam a finalidade e cometem crimes que podem também cometer ilegalidades. E diante desses abusos que as leis são postas, a meu ver. Então, as leis estão tentando combater aqueles que estão abusando desse direito de ingressar em terras não frutíferas, por exemplo, invadindo terras frutíferas, invadindo em terras de alguém, né, de um indivíduo que está realmente utilizando aquilo para o seu proveito e para a sua subsistência. Então, a meu ver, essas leis que combatem os abusadores, aqueles que deturpam a finalidade, são bem-vindas sim, e vamos verificar o que o Supremo vai decidir com relação a essa lei especificamente. Diego Tavares, nós vimos esse ano, um abril vermelho, por exemplo, que o MST tem repetido seguidas vezes invasões em terras públicas e também que não podem ser desapropriadas, têm que ser desafetadas, e terras produtivas, inclusive da Embrapa. E no Rio Grande do Sul houve invasões sérias, inclusive com destruição de propriedade, morte de animais domésticos, animais silvestres também que lá se encontravam, que é crime ambiental. Então, quando o Estado, o próprio Estado, procura se defender e proibir que os seus incentivos estaduais sejam enviados, a questão é politizada. Como é que é a tua expectativa nesse caso? Se o Supremo interferir nesta vez, será que não está se politizando demais a ação do Judiciário? Queria ouvir você. O Rio Grande do Sul tem o direito de se defender do MST? Olha só, professor Capês, eu acredito que sim. Uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada e boa tarde a todos que nos acompanham em todas as plataformas da Jovem Pan News. Para começar, Capês, eu tenho um incômodo muito grande com essa prática que se tornou comum entre os partidos políticos, entre os atores políticos, de submeter ao Supremo Tribunal Federal tudo o que acontece dentro do parlamento. A apreciação da constitucionalidade no Supremo já se tornou praticamente uma etapa obrigatória do processo legislativo. A cultura criada é a seguinte:
Perdi no parlamento, vou ao Supremo para tentar ganhar no tapetão. É isso que ocorre com a maioria dos temas, principalmente os temas mais polêmicos que são debatidos tanto nas assembleias legislativas quanto na Câmara Federal ou no Senado. Então, isso é algo que, infelizmente, está se tornando cultura e os partidos deveriam parar com isso, porque esses mesmos partidos depois reclamam que o Supremo acaba assumindo um protagonismo que não lhe caberia, acaba assumindo funções que seriam típicas do Legislativo. Não adianta a gente fazer essa reclamação, os partidos fazendo essa reclamação, se esse tipo de conduta parte justamente dos partidos políticos, dos atores políticos. Em relação ao mérito desse projeto, propriamente dito, eu acho que esse projeto não seria necessário, Capês, caso a atividade do MST fosse tratada dentro do que já dispõe a lei. O MST pratica crimes. Os crimes que são praticados devem ser apreciados à luz da legislação penal. Se cada invasor de terra pagasse pelos crimes que comete durante as ações do MST, esse tipo de projeto não teria que ser discutido, porque a pessoa que está ali em cumprimento de pena, ela já não tem acesso a esses benefícios, ela já não pode ser contratado pelo Estado, já não pode ser contratado pela União, já não pode ter uma empresa vencedora de licitação ou contratada em qualquer regime para prestar serviço de natureza pública ou não. Então, infelizmente, num país que negligencia muitas vezes a natureza criminosa de movimentos que estão aí travestidos de movimentos sociais, mas que na verdade são movimentos que praticam crimes, acaba gerando esse tipo de distorção e a necessidade de discussão desse tipo de tema sobre os aspectos que essa lei traz, esse tipo de proibição que na verdade não seria viável caso as sanções da lei penal fossem devidamente aplicadas. Fábio Santana, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, professor Capês, é uma honra estar aqui com os colegas de bancada. Uma boa tarde aos nossos telespectadores. O Diego colocou um ponto muito importante, que é essa questão da judicialização da política, né? Está virando cada vez mais comum esse terceiro tempo, essa prorrogação no Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, a política ela precisa se resolver nos âmbitos políticos, né? As assembleias legislativas, as câmaras municipais e o Congresso Nacional. Agora, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal ele tem uma função contramajoritária, né? Essa ida ao Supremo visa justamente garantir os interesses daquela minoria política que perdeu a disputa nas assembleias legislativas. Agora, o Supremo só pode atuar, ele não pode se substituir à vontade do legislador, ele só pode atuar para garantir o direito previsto na Constituição para esse grupo minoritário. Agora, evidentemente que os benefícios sociais, eles não são uma concessão, uma benesse dada pelo Estado. Há um direito constitucional garantido às pessoas do ponto de vista da assistência, do ponto de vista da educação, da saúde. Então, nós precisamos verificar se esses critérios para acessar os benefícios sociais são critérios excessivos ou não, se são desproporcionais ou não. Nós caracterizarmos invasores como uma condição para acesso a benefícios sociais, que, em última análise, são para garantir a subsistência de todas as pessoas, me parece um ponto que o Supremo precisa se debater, porque, de fato, é algo que interfere numa outra seara, como muito bem o Diego colocou. Existe o crime da invasão de propriedade, que é uma questão que precisa ser combatida no âmbito penal. Agora, do ponto de vista de um critério para acesso a um benefício social, me parece que são searas diferentes que o Supremo aí vai se debruçar. Eu acredito que são matérias que realmente não dialogam, não poderia, a princípio, esse critério ser colocado como para obtenção do benefício. Meu querido Wilson Pedroso, MST invadindo terras produtivas e recebendo benefícios com o beneplácito da Justiça. Acho que essa é uma questão que o Supremo tem que ver com calma para não começar a haver uma interseção muito grande judiciário com legislativo. Mas eu acho que você não concorda comigo, eu queria te ouvir. Não, é que eu estou aqui me segurando, Capês, porque eu vou falar da parte política, mas tem uma questão que eu quero compartilhar com os nossos amigos que nos acompanham na audiência. Capês, invadir terras já é crime, mas invadir terras no momento onde as pessoas estão tentando se recuperar financeiramente para a sua subsistência, além de ser crime, é crueldade. Fazer isso no momento onde as pessoas passaram por todo aquele transtorno que a gente acompanhou durante meses aqui na Jovem Pan, onde as pessoas perderam tudo. Improdutiva não é improdutiva. As pessoas estão tentando se reerguer
E vai lá o MST e invade, fora crime. Isso é uma grande crueldade, Capês. E outra coisa, benefícios quando são criados, eles têm regras. Se o governo de estado resolveu colocar regras que quem invade, comete crime, não tem o benefício, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. E muito me chama a atenção essa questão dos deputados judicializarem questões estaduais e federais que foram aprovadas nas suas câmaras, assembleias e na Câmara Federal, Capês. Porque quando a direita aprova, quando a esquerda aprova alguma coisa, vai à direita e judicializa. Quando é a esquerda que aprova alguma coisa, quando é a direita que aprova alguma coisa, vai à esquerda e judicializa. Vice-versa. E eles reclamam da judicialização, da legislação, falando que o judiciário está legislando. Eles têm que se entender entre eles e definir. Aprovou. Aqui nós tivemos um PSOL que foi judicializar a questão das escolas cívico-militares, que foi aprovado pela Assembleia, perderam na votação e foram judicializar algo que eles não concordavam. Se isso virar moda, nós não vamos precisar mais do legislativo. Deixa logo o Supremo legislar e parem de reclamar. Senão fica aquela história, olha, agora o Senado vai para cima do Supremo, porque o Supremo tá legislando no lugar de judicializar. Está legislando porque o próprio legislativo tem provocado o STF a todo momento. Quando não é aprovado a pauta de um lado ou de outro, eles judicializam. Mas volto a dizer, estou nem preocupado com política nesse momento. Acho uma crueldade o MST continuar invadindo terras no Rio Grande do Sul nesse momento de fragilidade daquela população. Meu querido Diego Tavares, eu queria falar um pouquinho do MST. O movimento começou em 1984, antes da Constituição Federal, quando havia necessidade de se lutar por uma reforma agrária. Muito bem, legitimidade é uma bandeira que todos nós defendemos, uma reforma agrária necessária. Vem a Constituição e prevê a possibilidade de desapropriação por interesse social de terras improdutivas, pagando inclusive em títulos da dívida pública para vencimento em 20 anos. Muito bem. Eu quero saber o seguinte, passados quase 36 anos da Constituição. Número 1, não existe uma relação de quais são as terras improdutivas até hoje? Número 2, o MST estava reivindicando cargos no governo federal, invade terras produtivas, invade terras do governo, terras públicas, e invasões do Rio Grande do Sul extremamente violentas. Eu vou entrar em uma aqui e vou relatar daqui a pouco. Eu quero saber o seguinte, a que objetivo atende hoje o MST? Eu vi o pessoal com bandeira do Che Guevara, que era um ditador cubano, argentino, infiltrado em Cuba. Eles não sabem quem foi Che Guevara, só é até desculpo. Mas eu queria ouvir você, porque eu vou apelidar o MST de movimento fura-fila, que ele está querendo furar a fila de quem está inscrito no INCRA e esperando pacientemente a sua vez. Então, olha lá, o pessoal, fora Temer, acho que estão um pouco desatualizados. Eu queria ouvir você, meu querido... Posso só fazer? Wilson Pedroso, por favor, manda bala. Eu quero complementar o que você está passando para passar... Por favor, querido. Para o Diego. O INCRA está aparelhado pelo MST. O INCRA nacional e 20 estados. Ou seja, é o rabo balançando o cachorro, porque reforma agrária é questão de política pública de Estado. E eles hoje ocupam o espaço onde deveriam estar, ao invés de invadindo, fazendo reforma agrária. Inclusive, Wilsinho, também complementando a tua informação, já respondendo a pergunta do professor Capês, os pleitos do MST no Abril Vermelho pela substituição das superintendências do INCRA não tinham por justificativa colocar nas superintendências pessoas mais comprometidas com a pauta da reforma agrária. Isso foi dito por um porta-voz do próprio MST. Eles queriam limpar o bolsonarismo das superintendências do INCRA, o que por si só, considerando que o MST supostamente busca a reforma agrária, seria uma contradição. Porque quando nós vamos aos números, os governos que mais entregaram títulos de terra, que mais fizeram outorgas de títulos de terra, o governo Bolsonaro, em 4 anos, fez muito mais entregas de títulos agrários do que todos os governos petistas durante os 16 anos, os 2 primeiros anos do governo Lula e o governo e meio da presidente Dilma Rousseff, mais o atual governo Lula 3. Bolsonaro, em 4 anos, entregou
quase 400 mil títulos de terra, ao passo que todos os governos petistas somados não chegaram a 300 mil títulos. Então, por coerência, por lógica, se a pauta do movimento é reforma agrária, o MST deveria ter apoiado na última eleição o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não. O que nós vimos foi um movimento maciçamente apoiando o presidente Lula, apoiando candidaturas de esquerda, o próprio líder do MST, eu não posso chamar de presidente porque o MST não tem um CNPJ, não tem um estatuto, enfim, a gente não sabe o que é o que, quem é quem dentro do MST, mas o próprio Stedley parabenizou, agradeceu a militância do MST pelo voto em uma deputada de esquerda, por exemplo. Então, a deputada Sâmia Bonfim, para deixar bem claro aqui a informação, então o MST é incoerente por si. O MST hoje não é mais um movimento de reforma agrária. O MST é um braço político que serve de instrumento para a eleição de políticos do campo da esquerda. Não é mais um movimento que busca a reforma agrária, até porque existe um interesse, isso é algo deliberado. Porque a partir do momento que você faz a reforma agrária, acaba com o MST, você extinguiu a militância, você não tem mais alguém para levantar uma bandeira. A partir do momento que a luta pela reforma agrária acaba, você não tem mais um ponto de engajamento para colocar os integrantes do MST para eleger esses políticos que tradicionalmente eles elegem. Então, de fato, professor Capês, o MST é um movimento que se perdeu em si mesmo, é um movimento que tem como finalidade única e exclusivamente a eleição de políticos do campo da esquerda. Agora, meu querido Fábio Santana, a Câmara dos Deputados fez a CPI do MST. Tantas entrevistas, falaram. O que deu essa CPI do MST? Afinal de contas, não era uma CPI para investigar, para apontar fatos, encaminhar ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público dos Estados. O que deu isso aqui? Não deu em nada? O Congresso fica só pedindo emenda parlamentar e não faz nada? Exatamente, professor Capês. E as CPIs, a gente sabe disso, as CPIs, ela tem poderes instrutórios, elas podem requisitar, elas podem ouvir pessoas, elas podem requisitar documentos, e várias pessoas foram ouvidas, o Pedro Stedley foi ouvido, várias pessoas foram ouvidas, a gente acompanhou pela televisão, pela mídia. Então, a CPI, infelizmente, ela, no Congresso Nacional, em relação a essa matéria, ela foi muito politizada, o que é uma pena, porque a gente precisa realmente aferir, né, o que é invasão e o que realmente é reforma agrária. Reforma agrária, como você muito bem colocou no início, professor Capês, é um mandamento constitucional. A reforma agrária é uma necessidade de todo o Estado brasileiro. Agora, nós precisamos aferir isso e a CPI perdeu uma oportunidade de realmente colocar aí um ponto final nesse assunto. Capês, por favor. Com relação à análise de todos, é interessante a gente perceber essa insatisfação do poder político provocar o Supremo, mas eles têm feito isso também até por uma insegurança jurídica enorme que nós temos. Decisões totalmente antagônicas entre ministros do Supremo. Porque se houvesse alguma previsibilidade de segurança jurídica, sabendo que, a partir do momento em que o poder político judicializa questões, sabendo que não vai passar, serão negados, uma expectativa do justo, isso desestimularia provocar o Supremo para tudo. O que nós temos é o leilão judicial. Vale a pena tentar, porque se colar, colou. Então vamos judicializar tudo para o Supremo, porque aquela lei que desagrada a gente vai debater dizendo que foi inconstitucional e etc. E quem sabe um ministro entende dessa forma. Então a falta de segurança jurídica em nosso país, com decisões totalmente antagônicas entre ministros do Supremo, tem provocado motivando essa tendência de judicializar todas as leis que são aprovadas, seja até nas Assembleias Legislativas. Diego Tavares, você acha dessa insegurança jurídica? Não, era só para complementar, o Durso foi muito feliz nessa colocação e nós temos um grande problema no Supremo Tribunal Federal, que é a longevidade das decisões monocráticas. Então, juntando essa insegurança jurídica, que é a disparidade de opinião entre um ministro e outro, e essa possibilidade que o ministro tem de, ao apreciar a constitucionalidade de uma lei, ele proferir uma decisão monocrática, uma decisão em caráter liminar, antes que isso seja apreciado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, ele senta em cima da decisão, o ministro pode ficar com a decisão lá engavetada e a decisão vai surtindo efeitos e mantém uma lei ou vigente ou fora de vigência que foi produzida democraticamente dentro do Poder Legislativo, que é o grande coração da democracia, né? É no Poder Legislativo que ocorrem os debates, que se formam comissões, é lá que nós temos de fato a vontade popular, de fato nós não temos isso hoje, né? Gosto sempre de relembrar aqui que nós temos, infelizmente, uma das piores composições legislativas, tanto na Câmara dos Deputados quanto nas Assembleias Legislativas aí ao redor do Brasil, fruto dessa polarização terrível que nós temos. Isso é outro debate, mas em tese, nós temos dentro do Poder Legislativo, de forma mais latente, a expressão da vontade popular. E quando a gente permite que um ministro do Supremo Tribunal Federal, com uma caneta, sozinho, pegue todo o trabalho
de um órgão legislativo sente em cima e produz, para que esse trabalho produza os efeitos que esse ministro quer, nós temos praticamente uma ruptura democrática. É difícil falar em democracia quando, como disse aqui o Wilsinho, as funções legislativas são desempenhadas por um ministro do Supremo ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, venhamos e convenhamos, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Primeiro, o Diego Tavares coloca bem. Vocês estão baixando um pouco o nível, é chupetinha, um xingando o outro, colocando peruca para subir em tribuna, fazer discurso. Quer dizer, vocês mesmos rebaixam o nível, vocês mesmos não se respeitam. Todas as polêmicas, questões interna corporis, que devem ser decididas internamente, vão toda hora para o judiciário. Tem muita coisa que vocês podem fazer, viu? E fazer objetivamente. Nós temos já no ponto o Código Penal? Vamos colocar artigo 161, olha só. Olha o crime de esbulho possessório. Esbulho possessório. Quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Olha a pena. 1 a 6 meses. É infração de menor potencial ofensivo. Então, vamos voltar aqui. Será que a CPI do MST, em vez de tentar fazer política, não deveria ter se concentrado em buscar na raiz do problema, que é a impunidade das invasões? É uma questão que fica aí para vocês, senhores deputados federais, que estão brigando agora contra a transparência das emendas PIX. Olha quanta coisa vocês poderiam ter feito. E agora também, nos poderes executivos, desde a Constituição Federal, quem que já passou? Sarney, não foi? Um pouquinho do Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula 2 vezes, Dilma, depois Temer, Bolsonaro, depois Lula. Olha o que diz a Constituição Federal. Se estiver no ponto, põe o artigo 184 da Constituição Federal. Compete à União desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, só o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. E você paga isso em títulos da dívida agrária, com prazo de até 20 anos. Agora, volta aqui. Será que em 36 anos a gente não conseguiu fazer uma relação de quais são as terras improdutivas? Temos que deixar o agricultor que batalha, que trabalha, o produtor rural, do mercado agrícola, o produtor agrícola, com o coração na mão toda hora. Impunidade para quem invade e falta de ação proativa do Poder Executivo, independentemente de partido. Vamos encerrar esse assunto dando um giro final. Diego Tavares, depois o Guto, depois vem o Fábio e o Wilson Pedroso, a gente muda de assunto depois. Por favor. Exatamente isso, Capês. E como eu falava, não existe um interesse do Estado, do Estado, não do Estado como um todo, mas não existe um interesse das instituições do poder público em resolver de fato o problema dessas famílias, haja vista que, como eu disse, eles podem funcionar como cabos eleitorais, podem funcionar como massa de manobra eleitoral a cada ciclo, a cada eleição, para eleger esses políticos tradicionalmente do campo da esquerda. E outro fato que eu acho também agrava essa situação, que você disse, a fragilização do produtor rural, é a dificuldade que esse produtor hoje encontra para ter acesso às armas, por exemplo, defender a sua própria propriedade, enfim, realmente as pessoas que de fato impulsionam o Brasil, que é o agronegócio, que se o governo federal pôde no ano passado comemorar um crescimento econômico de 2,9%, foi graças ao agronegócio que entregou uma safra recorde no ano anterior, que, enfim, é um agronegócio competitivo, é a grande estrela da balança comercial brasileira, mas que, infelizmente, essas pessoas, esses produtores rurais, esses agropecuaristas não têm a devida valorização, o devido cuidado por parte das nossas autoridades. Luiz Augusto, imagina o desespero do produtor rural, do agronegócio do Rio Grande do Sul, com o prejuízo que eles estão sofrendo, a dificuldade de se recuperar e se sentindo agora desamparados pelo próprio poder público. Até que a Assembleia Legislativa fez o seu papel. Mas imagina o desespero deles de ver que pode ser que haja até um estímulo às invasões quando você diz, não pode cortar financiamento ou auxílios estaduais. Imagina a situação desse pessoal. Incompetência absoluta, né? O que a gente vê do poder público em si, em ajudar aquele produtor rural que tem que ser protegido, sua terra tem que ser preservada, ele tem que ter estilo tributário, o agro tem que crescer. O agro leva o Brasil nas costas muitas vezes. E eu vou puxar aqui também um tema que não foi dito, não foi ventilado, sobre aqueles poucos, e acredito que devem existir nesses movimentos
sociais que realmente precisam das terras, né? Nós estamos falando de um país enorme, um Brasil enorme, e tem gente aí que não tem onde morar. Só que ele precisa aderir a movimentos sociais que muitas vezes não lhes representam. Ele precisa se render a movimentos sociais que não defendem os interesses deles, que seria ter, de fato, uma moradia, que é previsto, inclusive, como bem diz o Capês, na Constituição Federal. Deve haver. E aí ele vai, às vezes, para um cadastro infinito, nunca vai ter a sua moradia. O que eu posso ver, o que eu posso relatar, e lamento isso, é essa incompetência absoluta de ajudar tanto o produtor rural, que tem que ter seu agro cada vez mais fortalecido, para aqueles também que dependem de uma moradia que pode ser rural e deveria, com muitas terras aí pelo Brasil, realmente ter a desapropriação como prevista em lei na Constituição Federal. Agora, o Fábio Santana, e essa incompetência do poder público, passados 36 anos, quer dizer, aquela população civil, calma, ordeira, que cumpre a legislação, que não invade terra, se inscreveu no INCRA esperando que haja ali a expropriação de terras improdutivas, que seja a formação de cooperativas, investimento para a produção da agricultura familiar, fica também aguardando indefinidamente. Essa incompetência faz o nosso país, eu costumo dizer até, que a gente, no Brasil, a gente espera 10 anos para começar a fazer o óbvio no 11º ano, e aí leva 20 anos para fazer. É exatamente isso, professor Capês. É triste, né? Infelizmente, nosso país aí, depois de anos de Constituição, nós tivemos várias emendas constitucionais. Então, a desculpa não é a rigidez da Constituição, é possível aumentar. Nós temos mais de 100 e tantas emendas aí na nossa Constituição. Nós tivemos, como muito bem você colocou, uma CPI para tratar disso, e poderia ter sido ali o palco, né, o campo para ser discutido realmente, medidas para que o Brasil pudesse avançar, né, tanto do ponto de vista penal, como do ponto de vista de incentivo, de estímulos a regras mais seguras, a regras que protejam o produtor rural e que garantam, como muito bem colocou também o doutor Durso aqui, que essas pessoas tenham acesso, a que realmente precisem, tenham acesso à terra, né? Então, definir regras mais claras nesse jogo, nós tivemos essa oportunidade na CPI, seria um palco ali de discussão franca, ampla, de ambos os lados ali. Infelizmente, nós perdemos essa oportunidade, mas é isso, né? Nós precisamos avançar e definir, na minha visão, me parece isso. Nós temos que ter mais clareza nessas regras que garantam aí o produtor rural, o agronegócio, continuar sendo a mola mestra do nosso país.